Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma mensagem. Uma excelente manhã de quarta-feira para vocês. A paz do Senhor. Faz a leitura de um texto da Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6, no versículo 31. A palavra de Deus, ela diz assim: E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, em um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Jesus, ele ensinava uma grande multidão, e ao longo do seu ministério, ao longo desses 3 anos, isso era uma coisa comum. Ele percorrer ali a Palestina, ir para Samaria, voltar de Samaria, ir para a Judéia, e todo esse deslocamento, ele arrastava uma multidão com ele. E havia uma preocupação do Senhor sobre os mínimos detalhes, né? E trazendo isso para a nossa vida, nós entendemos que nós não temos como caminhar sem ser sustentado por Deus, sem sermos alimentados pela sua palavra. Da mesma maneira que aquelas pessoas, né, seguiam Jesus, mas tinha a necessidade do alimento. O alimento era preciso, senão eles desfaleceriam, né? Como o próprio texto aqui sugere. A jornada é longa, é cansativa, os perigos eram iminentes, né? E hoje, trazendo isso para os dias de hoje, o inimigo, ele quer esmorecer, desgastar a nossa fé. Então, quando nós seguimos a Jesus nessa jornada, né, nessa obra, nós vemos isso. E o texto, ele evidencia essa necessidade de que aquele povo pobre tinha que ser alimentado. E essa era uma das preocupações que Jesus tinha, o alimento. Não poderia faltar esse alimento. Jesus, ele chama os seus discípulos e a palavra fala que ele tem compaixão da multidão. Ele diz assim: olha, já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Isso é um outro texto, né? Está lá em Marcos 15. Então, Jesus, ele nunca permitiria que aqueles que estivessem ali aprendendo voltassem sem o alimento. Hoje não é diferente. Deus, ele se preocupa com o alimento da nossa alma. Nós somos as suas ovelhas. E ele quer que nós venhamos a ter pasto. E eu vou ser sincero para os irmãos, hoje nós vemos muitas igrejas sem pasto. Uma palavra para a alma, né? Nós vemos igrejas com palavras para essa vida, infelizmente. Crentes ocupados demais para se preocupar com a salvação, com o alimento que nos leva à vida eterna, né? Então, o momento que nós vemos hoje é de um homem sem tempo para nada. O homem tem 1001 preocupações e são tomados pela correria da vida. Hoje mesmo, aqui um dia iniciando uma quarta-feira, talvez você já esteja na correria, se preparando para sair, ou já esteja no local de trabalho, ou nos afazeres de casa, mas na correria, ou trabalhando em casa nesse período que a gente está vivendo. Aquele povo, eles iam e vinham, né, e não tinham tempo para se alimentar. E Jesus, ele percebeu isso. Como um pastor, ele viu a necessidade, não havia tempo, e ele providenciou o alimento. A cada dia, Deus, ele quer alimentar a nossa alma para essa jornada que nós atravessamos. E o texto é bem interessante, porque a palavra diz que para que aquela multidão não perecesse, o Senhor manda-os levar a um lugar deserto e separá-los. E o Senhor faz assim conosco. Muitas vezes Deus permite que passemos certas situações para que venhamos a ter mais tempo para Ele. Esse é o lugar deserto. Às vezes precisamos passar por certas provas para entendermos que precisamos de mais tempo para orar, para se envolver com as coisas dele, para ouvir a voz dele. É assim, às vezes, irmãos, é a única forma que Deus tem de nos fazer parar um pouco
da nossa correria, da nossa rotina, onde não há tempo nenhum para o Senhor. Eu fico meditando e às vezes eu analiso o meu dia e falo assim: rapaz, o que eu dei de tempo ao Senhor? O que eu dei ao Senhor, ofertei de tempo, do meu tempo? Às vezes nós entregamos o resto do nosso dia. No final da noite lá, olha, agora eu vou orar. Já na hora de dormir, cansada ali, o corpo já pedindo cama, e nós oramos um pouquinho de nada. Não, devemos entregar a nossa primícia. O início do nosso dia, fazer um devocional, clamar, ler que seja um versículo da Bíblia. E aí sim, isso que é o alimento. Olha, e esse alimento é necessário. Tu não tem ideia de quanto é necessário. Muitos estão queixosos, murmurando, né, desfalecendo, frios espiritualmente, se tornam verdadeiros murmuradores, porque não tem tempo de se alimentar. Não tem tempo. Olha, mas eu já li a Bíblia toda. Eu também já li a Bíblia toda diversas vezes. Isso não quer dizer absolutamente nada. A palavra de Deus é um alimento diário. Nós não bebemos água todo dia, nós não comemos comida todo dia, nós não dormimos todo dia, porque o nosso corpo físico precisa. A nossa alma também tem as suas demandas, as suas necessidades. O nosso repouso está na presença de Deus. Esse é o nosso repouso. Nosso repouso é ouvir a voz de Deus. Agora tem um ponto interessante. Aquela multidão estava com Jesus, né? E às vezes eles saíam lá do sermão e saíam famintos, né? Como eu falei, é como o texto mostra. Às vezes a gente vai para o culto e a gente sai com fome do culto. A gente não consegue alimentar a nossa alma, porque às vezes o culto não é um ambiente, não que não seja, né? Não é que nós não fazemos dele um ambiente para alimentar a nossa alma. Diversas vezes chegamos na igreja e vamos para a casa de Deus com diversos motivos, diversos propósitos. Não quero ficar em casa. Eu quero ver os irmãos, os amigos. Eu quero ir lá para poder ouvir um louvor apenas, né? Eu quero ir lá para poder, enfim, vários motivos. Mas o motivo de alimentar a alma. Então tem gente que vai para a igreja e ainda sai com fome, faminto. Não se alimenta. Não que não tenha um alimento lá. Em muitos ambientes tem o alimento. Mas é assim, essa é a correria, né? O corpo está lá dentro do culto da igreja, mas a mente está lá fora. Isso acontece demais. Então Deus, ele separou um momento. E eu creio que conosco não é diferente. Nessa manhã ele separou um momento para te fazer repousar. Você precisa ter um tempo para o Senhor. Você precisa se alimentar dele. Ele é o pão do céu, o pão da vida que desceu dos céus. Você precisa. E não é o resto do tempo. E não é o resto do seu dia, não. Eu tenho certeza que você fazendo isso, o quanto que isso vai ser impactante, isso vai fazer diferença na sua vida. E você vai passar sim a se sentir mais forte, mais firme na caminhada. A sua fé é renovada. Então ponha isso em prática. São pequenas mudanças que fazem toda a diferença. A oração, o jejum, o devocional. Olha, todo dia de manhã abre a Bíblia, leia um versículo, um capítulo. Ore ao Senhor, ainda que seja 5 minutinhos de devocional. Meu irmão, minha irmã, depois de um mês você vem dar o testemunho da diferença que isso fez e faz no seu dia. É impressionante como que a nossa alma é sedenta de ouvir o Senhor e de se conectar com Ele. Eu vou entregar e encerrar aqui essa mensagem, mas antes eu quero orar pelas nossas vidas, uma breve oração nessa manhã de quarta-feira. Onde você estiver, se for possível, feche os seus olhos, se não, ore no coração. Senhor Deus, nós pedimos, debaixo do poder do sangue de Jesus, abençoa, Senhor, as nossas vidas nessa manhã de mais um dia que se inicia em Tua presença, e possamos estar nessa posição em Tua presença,
mesmo nos nossos afazeres, mesmo, Senhor, na correria, como no texto foi dito, venhamos a estar em comunhão com o Senhor, que a nossa vida esteja diante do Teu altar. Pai, que a Tua palavra sirva como alimento, e nesse dia venhamos a estar fortes, fortalecidos, a nossa fé seja ela renovada, Senhor, por misericórdia. Senhor, que o nosso olhar não esteja para as dificuldades, para as barreiras, mas que venhamos a olhar para o Senhor, crendo na vitória, e assim a nossa esperança também seja em nós renovada. Senhor, guarda Teus filhos, Tuas filhas no ir e vir, nos livra de todo intento do inimigo, nos faça, Senhor, invisíveis ao olhar do adversário, opera livramentos. Senhor, abre as portas para aqueles que vão atrás de possibilidades no dia de hoje. Senhor, vá à frente, desfaça todo o mal, conceda, Senhor, a vitória nesse dia. Tira, Senhor, todo o embaraço, tira, Senhor, toda a situação de adversidade. Nos dê, Senhor, a sabedoria vinda dos céus para que venhamos a agir e reagir da melhor forma possível no dia de hoje, para que venhamos a falar com as palavras corretas, para que venhamos a nos calar quando situações de adversidade se apresentarem, Senhor, diante de nós. Concede uma bênção, Senhor, por misericórdia. Que seja um dia de paz, que seja um dia de graça, um dia que a alegria do Senhor visite os nossos corações. O alento do Teu Espírito Santo seja sobre os corações aflitos, Senhor, por misericórdia. Abençoa, pois a Ti nós oramos, suplicando o Teu favor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês nessa quarta-feira. Eu peço antes que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. A paz do Senhor Jesus.